Boa tarde, Razan, Bruno Andrade. O PVC é insubstituível, né, Razan? Enquanto a seleção vai enfrentar a Guiné, o Corinthians está só no Miguel, o Razan. Essa é a verdade. O Coringão está precisando pagar as contas, quase sofrendo transfer ban, né, de olho no mercado. Ontem, o que saiu de informação, né, do Corinthians, daqui a pouco, se você quiser, você me lembra isso e a gente toca nesse assunto aí, porque do nada o Corinthians ia montar um esquadrão, né, velho? Mas falando em relação ao Yuri Alberto, o Corinthians aguarda, tá, propostas pelo jogador. O Corinthians vê com bons olhos a venda do Yuri Alberto no meio da janela, e na próxima janela no meio do ano, porque é um atleta que hoje já não é considerado mais aquele jogador insubstituível, né? Aquele jogador que é imprescindível para o elenco corintiano. O Yuri Alberto, desde que chegou ao Corinthians, vive aí a sua pior fase com a camisa do Timão. E o jogador recebeu, né, algumas sondagens, inclusive nossos colunistas aqui já soltaram, né, já falaram sobre o assunto, já divulgaram. Everton da Inglaterra, West Ham também da Inglaterra, né, os dois times aí da Premier League. Mas a sondagem chegou somente até os representantes do atleta, né? Ao Corinthians não chegou nenhuma proposta. É bom lembrar também que não foi falado em números ainda, não chegou nenhuma proposta também para o jogador, para os representantes do atleta. Ficou nessa sondagem, né? Querendo saber valores, interesse de jogar lá fora, mas ficou nisso. Já em relação ao Corinthians, né? Que eu, conversando com fontes no Corinthians não chegou nada, nem a sondagem, né? Ninguém entrou em contato ainda com o Corinthians em relação ao Yuri Alberto. E aí que a gente descobre a informação. Se chegar, né, estamos prontos aqui para ouvir. E o que eu apurei realmente que interessa ao Corinthians, se pintar uma proposta boa para o Yuri Alberto, o Corinthians, na previsão orçamentária de 2023, Razan, quer vender aí cerca de 100 milhões em jogadores. Então, o Yuri Alberto, né, na visão da cúpula corintiana, é o jogador que pode já, né, fazer o Corinthians atingir essa meta, bater essa meta de uma forma mais rápida. Então, por isso que a questão do Yuri Alberto, além de dentro de campo não estar correspondendo tanto e não ser considerado um jogador assim indispensável, o Corinthians pode atingir essa meta mais rápido vendendo o Yuri Alberto do que ficar vendendo, né? Um jogador aqui, outro. Hoje o Corinthians vê jogadores com mercado, o Yuri Alberto, Roger Guedes é um pouco mais velho, mais difícil, né, para o futebol europeu, não tão velho assim, claro, mas digo, para o futebol europeu, para sair hoje, e o Fausto Vera, só que o Fausto Vera também, né, assim como o Yuri Alberto, os dois que foram muito bem, né, na temporada passada, não vivem uma boa fase esse ano. Então eles a diretoria vê com bons olhos a venda do Yuri Alberto e acreditam que para achar um substituto para o Yuri Alberto no mercado não seja tão difícil. Então, vendê-lo agrada muito na questão de grana, já que o Corinthians não vive, né, uma fase financeira muito boa, né, Razão? Como a gente Dá para tocar pelo Mantuan? Dá para tocar pelo Mantuan, não? e oferecendo mais uns 3 jogadores, o PVC. Assim, só vamos lembrar aqui, porque essa operação ela é uma operação confusa. Nebulosa. Então, você consegue recuperar o que... Porque o Yuri Alberto foi contratado em julho do ano passado e a gente está falando em menos de um ano, de novo, como a gente falou ontem sobre a questão do Vidal, do jogador que era a solução para o ataque e que hoje pode ser solução para os cofres. Então, vamos lembrar aqui como é que foi a transferência inteira. Imediatamente foram o Mantuan, Robert Renan e o Ivan. Imediatamente foi o Mantuan e o Ivan, não foi? Isso, no empréstimo. Primeiro momento. Empréstimo para cá, empréstimo para lá. E depois, em definitivo, foram o Robert Renan. O Robert Renan e o Duqueiroz. E o Duqueiroz, que está indo agora. Mas também tinha uma pequena porcentagem do jogador da base, não tinha, não? Não, tinha uma pequena porcentagem. Assim, resumindo, bem rápido, primeiro no empréstimo foi o Ivan e também o Mantuan, como o PVC já disse. Depois, quando o Corinthians contrata e compra, né, os 50% do Yuri Alberto, lembrando que o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, né, não 100%, 50% ainda continua com o Zenit.
Quando o Corinthians faz essa compra, aí o Ivan volta, é negociado com o Vasco. E aí fica só o Mantuan lá para encerrar o seu empréstimo. Mas em relação ao Mantuan, o Corinthians cedeu 40% dos direitos econômicos do Mantuan. O Corinthians tinha 80%, ficou com 40% e mandou em definitivo Robert Renan e Duqueiroz. Essa é a transação. E aí, lembrando, o Bruno, que você falou, o Corinthians deu prioridade de compra do Pedro, né, do atacante Pedro. Mas isso. Não foi só... Ou aí seja, já não envolve direitos econômicos, só a prioridade. O Corinthians hipotecou o clube basicamente quase para poder contratar o Yuri Alberto. Como disse o PVC, um ano depois já virou solução para venda. 20 de julho. Ele estreou dia 20 de julho do ano passado. Ele estreou há 11 meses. É impressionante, porque a gente também tem um pouco uma parcela de culpa nesse negócio, que a gente cria um clichê, eu digo nós, jornalistas, esse clichê de que precisa de reforços, e muitas vezes você precisa montar o time. Na época, Samir, me corrige, o Vitor Pereira era muito reticente em relação a liberar o Mantuan. Não em relação a receber o Yuri Alberto, mas era muito reticente em relação à liberação do Mantuan. E um ano depois, nós estamos falando de o Yuri Alberto ser facilmente substituído se ele for negociado. Sim, o Mantuan, na época, o PVC, você lembrou bem, porque ele nunca havia emplacado, né, com a camisa do Corinthians, sofreu muitas lesões, cirurgias, e no momento que ele sai do Corinthians na troca com o Yuri Alberto, né, o PVC caiu, mas já volta aí, o Vitor Pereira consegue colocar o Mantuan aberto na direita, resolve o problema de um setor que o Corinthians nunca conseguiu preencher, até hoje, né? Tá buscando agora o Matias Rojas. Ah, não, foi o Bruno Andrade caiu agora, desculpa, gente, eu não estava olhando. Foi mal, PVC. Aqui no chat até brincaram, o Samir e PVC, que hoje foi o Samir que fez o PVC sumir, porque ontem ele fez o trocadilho, né? Tá na hora do Samir sumir, aí hoje a gente fez sua vinheta, Samir. Exatamente. A minha vinheta tá... ela tá. Sabe qual é a vinheta? Qual que é a vinheta? Tá na hora do Samir sumir. Tá na hora do Samir. E você não estava aqui com o meu trocadilho fraco, tá? Que eu falei que a seleção vai enfrentar Guiné e o Corinthians está só no Miguel. Em relação ao Mantuan, então, o PVC é isso. O Mantuan acertou o lado direito ali do Corinthians. Lembra aquele jogo contra o Santos, que foi o melhor jogo, acho que, do Corinthians sob o comando do Vitor Pereira, um dos melhores, né? O Corinthians atropela o Santos na Copa do Brasil, que o lado direito era Mantuan, o Willian caía por ali. Foi uma grande apresentação do Corinthians. Logo em seguida, né, depois daquele jogo, o Mantuan vai embora nessa negociação por empréstimo. E agora o Corinthians está negociando, né, o Mantuan em definitivo com o Zenit. Falta muita transparência no negócio. Ninguém sabe, né? Tem torcedor que desconfia. Ontem lá no meu canal, na minha live, eu fiz essa pergunta, foi quase uma enquete. Eu falei, dá margem para o torcedor, não sou eu que estou falando, né? Não tô cravando isso, mas dá margem para o torcedor imaginar que o Mantuan já foi na compra mesmo, dos 50% do Yuri Alberto, de chegar e o torcedor imaginar que já está vendido. Isso aí é só conversa fiada que não querem falar. Mas o Mantuan não deve voltar, está bastante encaminhada a situação dele, né? A contratação dele em definitivo pelo Zenit, e ficou o Yuri Alberto numa situação agora que está todo mundo achando que é um mau negócio, né? É o famoso tempo dirá. O Robert Renan está indo para a seleção brasileira, enfim, essa é a situação hoje do Corinthians envolvendo essa troca. O Duqueiroz foi em definitivo, né? O Robert Renan também, quando cedeu os direitos, né, dos jogadores. Do Mantuan já havia cedido 40, agora vai vender os 40 restantes. Fica ainda a prioridade de compra em relação ao Pedro, e com o Yuri Alberto aqui vivendo uma fase